Opa, vamos lá, arrumando a câmera. Deixa eu deixar tudo bonitinho, certinho. Aí, acho que assim tá legal. Pessoal, tudo bom com vocês? Deixa eu me apresentar. Você que de repente está vendo pela primeira vez um vídeo meu. Eu sou o David Domenicali. Ou alguns me chamam de Davi Domenicali. Tudo bem, não tem problema. Eu sou pastor evangélico, dirigindo atualmente a Igreja Brasil para Cristo, no bairro de Portal das Laranjeiras, aqui na cidade de Caieiras, em São Paulo. Estamos vivendo um período de pandemia, né? Período de pandemia, e eu tenho usado até como uma terapia, né? Gravado alguns vídeos e subido esses vídeos para o YouTube. Se você puder curtir, compartilhar, né, dar um like ou um dislike, enfim, não importa. Mas já será de grande alegria para mim se você assistir o vídeo, tá? A ideia desse vídeo é sempre levar a informação, tá bom? É sempre levar a informação adiante, e por isso eu não tenho a preocupação de editar os vídeos. Tá? Os meus vídeos são feitos de forma muito espontânea, ou seja, eu não fico aqui com script, eu não tenho um script, um papelzinho que eu sigo um roteirinho. Eu faço ele de forma espontânea. Vem uma ideia, né, algo que eu gostaria de comentar, de falar, que eu julgo que vai ser útil ou pelo menos interessante para quem assistir. E aí, mais ou menos, é lógico, eu tenho mais ou menos ideia do que eu vou falar, isso é óbvio, mas eu faço de forma espontânea, tá? O vídeo não é bem caseiro, como você está vendo, e não tem edições, ou seja, eu não fico editando meu vídeo, corrigindo isso, cortando aquela parte que ficou errada, não. Ele vai para o YouTube na íntegra, tá? Assim, do jeito que eu estou gravando, ele vai sem edições. Por isso, se caso eu cometer alguns erros, mesmo que sem querer, né, com português ou coisa do tipo, que a gente erra também, né? Eu quero que você já me perdoe, né, e se precisar eu me retrato, tá bom? Bom, pessoal, uma vez dito isso, gostaria que você também assistisse até o fim. Eu tenho uma dificuldade de fazer vídeos curtos, embora eu acho que para a internet, para nesses casos, seria mais interessante no sentido de rápido, né? Para você assimilar, para você ver com mais tranquilidade, um vídeo mais curto, mais compactado. Talvez seria o ideal. Mas eu acredito também que, dependendo do assunto, fica muito raso se a gente faz vídeos curtos, entendeu? Então eu prefiro me aprofundar um pouco mais, fazer um vídeo um pouquinho mais longo. Às vezes, se você assistir a outros vídeos que eu tenho no meu canal, você vai perceber que eu tenho vídeos sempre de parte 1, parte 2, parte 1, parte 2, porque muitas vezes meus vídeos são de 45 minutos, 50 minutos, e eu faço sempre em duas partes. Então a pessoa assiste o primeiro com 30 minutos e depois assiste o restante com 15 minutos, 20 minutos. E tem vídeos que são apenas os 30 minutos mesmo, só aquele vídeo, mais nenhum, uns 30 minutos. Outro vídeo eu tenho de 22 minutos, mas é muito difícil fazer menos que isso. Tá? Então, espero que você consiga assistir até o fim, né? Porque eu tenho certeza que haverá aqui muitas informações das quais você talvez desconheça. Tá? E creio que é interessante para somar. Tá? Tudo é importante para o nosso conhecimento. Alguém vai perguntar, pastor, sobre o que hoje você vai falar? E a minha resposta é, hoje eu vou falar sobre o batismo, batismo nas águas. Você já refletiu, já conhece bem a história do batismo, ou seja, quais as formas de batismo, o que significa, quem, né, deve batizar, só adulto, criança, enfim. São perguntas que a gente pode fazer, já que a gente olha em volta e percebe que nós olhamos e percebemos, aliás, que existem muitas igrejas, né, não apenas católicas, mas também evangélicas, reformadas, que batizam crianças. E por que isso? Né? E outras não fazem isso, e outras rejeitam tais batismos. Da onde veio essa história? Uma das coisas importantes para nós cristãos é conhecermos, gente, é conhecermos a nossa história, nossas origens. E esse é o convite que eu faço, tá? Vamos lá então? Vamos nos aprofundar? Antes de mais nada, né, para iniciar, eu quero dizer que
Eu também sou professor de teologia, tá? Não sou um erudito, né? Mas a gente está aprendendo na caminhada. E, eu tenho graduação em teologia pela Sul-Americana, tá? Sou teólogo, graduado, e trabalho com especialização, né? Também na área de missão urbana, praxis pastoral, tá? Teologia sul-americana, enfim, teologias latino-americanas, aliás, né? Que são coisas que eu gosto de abordar, então eu tenho me especializado mais nisso. Tá? Não são todas as áreas que eu vou ter propriedade para falar, né? Tem áreas que a gente não domina, né? Imagina, se os teólogos dominassem absolutamente tudo, né? De todas as matérias, são 48 matérias, 48 disciplinas, mais ou menos, dentro de um curso de bacharelado em teologia. Então é por isso que a gente tem que fazer uma especialização depois da graduação para seguir aquele caminho específico, tá? Para você se aprimorar e falar com maior propriedade em determinado assunto, tá? No meu caso, as áreas que eu mais domino, como eu já falei, são missão urbana, teologia e praxis pastoral, tá? E missão integral com teologia e praxis, né, da teologia da América Latina, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Mas hoje eu vou falar sobre o batismo, lembrando que eu também sou ortodoxo, tá bom? No sentido histórico, tá? Eu sigo o lado da ortodoxia cristã, que é um caminho mais seguro para a nossa fé, beleza? Pessoal, vamos lá então. Batismo. Primeira coisa, vou dar as dicas, eu vou falar, tudo que eu vou falar para você aqui vai ser pautado, tá? Por escritores, professores de teologia, por publicações de livros ou artigos. Eu tenho esse costume de fazer isso, se não em todos, mas na maioria dos vídeos que eu gravo, para não ficar somente nas minhas ideias ou minhas palavras, né? Aliás, para fugir de que seja só minhas ideias e minhas palavras. É melhor estar pautado sobre alguém que pesquisou, se aprofundou, para a gente expor o que estamos falando, tá bom? Muito bem. Todo estudante de teologia, todo cristão que gosta de se aprofundar nos temas teológicos, devem procurar ter alguns livros em suas estantes que são importantes para pesquisa, para trabalho, para consulta, tá? Eu estou aqui com o Dicionário Teológico, tá vendo aí? Dicionário Teológico, esse aqui é muito bom, tá? O autor é o Claudionor de Andrade, pastor Claudionor de Andrade. Ele é pastor, tá? Pastor evangélico. E o livro é publicado pela CPAD, tá? É um livro muito bacana. O Dicionário de Teologia tem outros além desse, é claro, mas eu peguei esse como uma das referências. Então vamos lá, batismo. Primeira coisa, vamos ver aqui na página 77 desse livro, desse dicionário, aliás, o que é que o Claudionor de Andrade coloca aqui pra gente o que é o batismo, tá bom? Vamos lá, batismo vem de uma palavra grega, batisma, né, que eu sou ruim de pronunciar a língua grega, eu não me especializei em grego, diferente do nosso querido irmão em Cristo, pastor Roberto Cruvinel, que inclusive vou fazer uma citação, né, de algo que ele pensa aqui nesse vídeo, daqui a pouco, tá? Mas pastor Leandro Silva, né, pastor Cruvinel, pastor Luiz Saião é mais pro hebraico, né, mas do grego, os que eu conheço é o pastor Leandro Silva e o pastor Roberto Cruvinel, que conhecem muito do grego, são professores na área do grego, né? Grego bíblico, enfim. Vamos lá. Do grego baptisma, que significa mergulho e submersão, ou submersão. O batismo é a primeira ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o novo convertido, pela imersão em água em uma única vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28:19, passa a fazer parte da igreja visível. Na igreja invisível, o pecador é integrado desde o momento em que, pela fé, recebeu a Cristo como Salvador. Por conseguinte, o batismo é um testemunho público
daquilo que o Espírito Santo operou na vida do recém-convertido. O batismo não tem o poder regenerador. Ele é símbolo de regeneração. Não é um mero rito de iniciação, mas é uma confissão dramática da fé cristã através de atos e palavras. O penitente mostra ter aceitado plenamente as verdades a respeito da encarnação, morte vicária e ressurreição de Cristo, conforme Colossenses 2,12. No ato do batismo, demonstra o penitente haver morrido para o mundo e agora renascido para Cristo, porfiará em novidade de vida, conforme Romanos 6,4. Então você vê aqui que o Claudio Honor deixa bem claro, né? Primeiro que a palavra batismo, né, que vem de uma palavra grega, tem o significado de mergulhar, submergir, tá? Imersão, né? Tá certo? Então esse é o primeiro ponto. O segundo que ele comenta aqui, né? Ele comenta aqui que é uma ordenança do Senhor Jesus. Algumas igrejas chamam de sacramento. A Igreja Católica tem 7 sacramentos. Um dia a gente comenta sobre isso. A Igreja Evangélica tem 2 sacramentos, mas algumas igrejas vão tratar de ordenança somente, não sacramento. Mas são ordenanças, tá? Então são 2 ordenanças. Quais são? Batismo e ceia do Senhor. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Então é uma ordenança, é uma ordem de Jesus. É para ser observado. Mateus 28, né, lá nos últimos versículos, Jesus diz: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, e ensinando-os a guardar tudo o que vos ordenei. Então, seguindo essa linha de pensamento, né, seguindo a orientação da palavra, né, Marcos capítulo 16, Jesus vai dar essa incumbência também, lá a partir do versículo 15 e 16, né, a gente vai ver essa incumbência de todos fazerem discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma ordenança. Conforme ainda o pensamento aqui explicado, né, do Claudio Honor no seu dicionário teológico, a gente viu aqui, por exemplo, que o batismo nas águas, ele insere o discípulo, o novo convertido, no corpo visível de Cristo. No corpo visível, que é a igreja que se vê. No corpo invisível de Cristo, essa pessoa convertida ela já é inserida imediatamente após o momento que ela entregou a vida a Cristo, que ela teve um encontro com Cristo. Rapidamente, né, resumindo aqui, a igreja ela tem 2 esferas, tá? A física e a espiritual. A física é o que a gente vê. A espiritual é a que os nossos olhos não podem ver. Então, o que acontece? Tem muita gente, por exemplo, que pode frequentar uma igreja, cantar os hinos da igreja, ir para a igreja, viver na igreja. Alguns podem até se batizar, acredite. Batizar, né? E ser um simpatizante sem nunca, de fato, ter um encontro com Jesus, mas ser um crente, como que eu posso dizer, um cristão, um ator, tá? Que gosta dos cultos, mas não tem uma legítima fé. É possível, acredite. Essa pessoa, ela faz parte da igreja visível, entendeu? Porque ela canta, ela já foi batizada, ela participa das coisas, ela tá lá todo culto, ela tá reunida, participa. Mas no fundo, na vida do dia a dia, ela não tem ligação nenhuma com Jesus, ela malemar acredita de fato naquilo ali, ela tá ali porque de repente os amigos estão lá, a família está lá, às vezes ela tá naquela religião porque nasceu nela, né? Tá mais ligada a uma tradição do que na verdade uma fé genuína. Então, isso pode acontecer, a pessoa fazer parte de uma igreja visível, mas na esfera espiritual, que é o que mais importa, ela pode não pertencer a esse corpo espiritual. E qual é a igreja que vai ser salva? É só a igreja visível? Espero que sim, né? Mas para que todos sejam salvos, eles têm que primeiro estar salvos na esfera espiritual. O salvo que a gente fala é de herdar a vida eterna, entendeu? É de morar com Deus na eternidade, adentrar o paraíso prometido por Deus.
só entrarão nesse paraíso aqueles que já fazem parte da igreja invisível, da igreja espiritual, tá bom? Então a igreja visível, teoricamente, ela deve ser o reflexo da igreja invisível, tá? A igreja na Terra, né, no plano físico, ela deve ser, em tese, o resultado de uma igreja espiritual, tá bom? Apesar de que lá dentro da igreja podem ter não convertidos de fato, como eu já falei. É por isso que Jesus disse que o joio e o trigo muitas vezes estarão juntos, que no final, quando Jesus voltar, porque ele disse que um dia voltará, e quando vier o juízo final, diz a palavra que o Senhor vai separar, olha isso, os bodes das ovelhas. Você percebe? Porque olhando, elas estão ali no mesmo rebanho, visivelmente. Mas espiritualmente, Jesus sabe quem é quem. Então vamos nos cuidar, olhar para a nossa fé, olhar para dentro de nós e ter certeza que nós pertencemos à igreja invisível, à igreja espiritual de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Então, o que acontece? O batismo, conforme diz o Claudio Honor aqui, ó, ele deve ser, na verdade, uma prática, digamos assim, ou um ato, ou um ritual, que na verdade representa de forma simbólica aquilo que aquela pessoa já viveu no mundo espiritual. Porque é o seguinte, nós chamamos isso na teologia de doutrina da regeneração, tá? O que é a regeneração? É o novo nascimento. Um novo nascimento. Todos nós nascemos de seres humanos, né? Graças a Deus por isso. Todo ser humano nasce ali do pai, da mãe, nasce ali da carne e do sangue, certo? Quando a gente tem um encontro com Jesus, há uma obra do Espírito Santo tão poderosa dentro de nós que nos faz nascer de novo. Mas não literalmente da carne e do sangue, mas de forma espiritual. A palavra do Senhor diz isso em João capítulo 1, né? Lá quando a gente discorre pelo capítulo 1, chega um trecho ali no capítulo que o Senhor disse o seguinte, que o João, né? O João o apóstolo que escreveu esse evangelho, ele disse o seguinte, que todos os que receberam a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, também tiveram o direito de serem chamados filhos de Deus, né, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade humana, mas nasceram de Deus, tá bom? Então são nascidos de Deus. É uma obra espiritual que acontece por parte do Espírito Santo, que abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos o querer de Deus, a vontade de Deus, coisas que na forma natural, por causa da nossa carne pecaminosa, da nossa inclinação ao pecado, nós não conseguimos ver, né? O Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração, na nossa mente, mudando a nossa forma de pensar. Isso é uma obra espiritual, tá bom? E nós passamos a ver como Deus quer que vejamos, né? Como Deus quer que a gente enxergue as coisas. Tá certo? É isso que acontece quando alguém entrega a sua vida a Cristo, de verdade. Ela ouve o Evangelho, né? Aquela palavra queima dentro do coração dela de forma espiritual, sobrenatural, e ela então decide seguir Jesus, ela entrega a sua vida para Jesus. Ali aconteceu o milagre da regeneração, do novo nascimento. O que acontece então? Aquela velha criatura, né? Aquele velho homem, fica para trás. E Jesus, pela ação do Espírito Santo, faz desta pessoa um novo ser, um novo homem, uma nova criatura. Por isso que nós chamamos de novo nascimento. É o que Jesus disse lá, né, no Evangelho de João, quando o Nicodemos, um religioso, ele vai procurar Jesus e ele quer saber como é que ele pode ver ou entrar no reino de Deus. E Jesus diz, Nicodemos, na verdade vos digo, que se não nascer de novo, não poderá ver nem entrar no reino de Deus. Tá certo? Então, temos que nascer de novo, tá? Quando nascemos de novo, é um novo homem, o homem espiritual que renasce, que nasce, aliás. E o velho homem tem que ficar para trás, né? Tem que ser colocado por terra, tá certo? Suas paixões, sua antiga vida, tudo vai ficando para trás e Jesus faz novas todas as coisas em nossas vidas. Esse é o novo nascimento.
É a ação da conversão que só o Espírito Santo pode fazer dentro de nós. Uma vez acontecido isso, a pessoa vai agora seguir para a igreja, porque ele é salvo em Cristo para fazer parte da igreja invisível, entendeu? Do mundo espiritual. O nome dele é escrito no livro da vida do Cordeiro, conforme diz a palavra do Senhor. Agora, ele quer participar da igreja, ele quer agora participar, se tornar membro da igreja. E para ser membro da igreja, então ele vai ser batizado nas águas, discipulado e batizado nas águas, para fazer parte também da igreja visível, tá bom? Do corpo de Cristo visível. Vai participar da Santa Ceia, vai participar dos cultos, vai poder ser um obreiro, enfim. E vai crescer na fé, na graça e no conhecimento. Tá? Com a ajuda de Deus, lógico, sempre. Agora, você entende isso? Um dos símbolos do batismo, quando alguém vai se batizar, conforme diz aqui o Claudionor de Andrade, né? No ato do batismo, diz aqui, demonstra o penitente haver morrido para o mundo, tá vendo? E agora renascido para Cristo, numa nova vida. O batismo, ele é o símbolo, é a representação daquilo que já aconteceu no interior do homem, ou seja, é a ação externa, tá? É uma atitude exterior, porque tá todo mundo vendo a pessoa sendo batizada nas águas, mas é uma atitude, um ritual que é visível aos olhos, mas que representa aquilo que aquela pessoa já viveu dentro de si, ou seja, ela já nasceu de novo, na verdade, ela já é uma nova criatura. E agora ela vai passar pelo batismo para confirmar aquilo. Então, quando a pessoa ela desce as águas, ela é imersa, ou submersa nas águas, ela está dizendo o seguinte: eu vou mergulhar nesta água e vou sepultar a velha criatura, vou sepultar o velho homem. E quando ela se levanta das águas, ela se levanta confirmando que ela é uma nova criatura em Jesus Cristo. E assim a igreja vê aquele ato e a recebe como membro. Você entende? Então o batismo é a representação, o ato simbólico daquilo que já aconteceu com a pessoa na regeneração. Ou seja, ela já nasceu de novo. E agora ela vai mostrar no batismo, por confirmação, que aquele velho homem já ficou sepultado nas águas do batismo. Beleza? Ficou claro? Lógico que algumas pessoas também, ao longo da história, foram vendo também o ato do batismo como a representação da pureza, já que a água significa isso, né? A água limpa, a água purifica. Então a ideia de que alguém lavou-se nas águas, né? Está agora purificado em Cristo. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo já começou a fazer no coração, na vida daquela pessoa, limpando aquela pessoa pela palavra, agora ela está na prática do batismo, demonstrando que ela está limpa. Glórias a Deus, porque Jesus já a purificou. Tá bom? Então o batismo é, na verdade, a ação visível daquilo que já aconteceu no invisível. É a ação física daquilo que já aconteceu no espiritual. Amém, meus queridos? Ficou claro? Esse é o ensinamento do batismo para todos nós. Agora vamos lá. Mateus 28, capítulo 28, né? A partir do versículo 19, enfim, versículo 18, 19, 20. Jesus dá essa incumbência, uma ordenança. Ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos ordenei. Tá bom? Jesus mandou, é uma ordenança. Marcos capítulo 16, por exemplo, é o mesmo contexto, vai falar da mesma coisa. Jesus já havia morrido na cruz, ressuscitado no terceiro dia, já tinha dado por mais ou menos 40 dias testemunho, né, real, né, da sua ressurreição, aparecendo várias vezes aos discípulos, e por fim ele chama seus discípulos, o que nós chamamos de a grande comissão, e dá aos discípulos a incumbência de pregar o evangelho a toda criatura, né, e batizar os discípulos, os novos convertidos, batizar nas águas. Então Mateus 28 e Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15 e 16, é o mesmo contexto, Porém, existem alguns irmãos, né, que vão
colocar aí um parêntese em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15 e 16, né? Por quê? Porque eles vão dizer o seguinte, que no Evangelho de Marcos diz assim, ide pregar o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Pelo fato de que o batismo não salva, como a gente viu, né? O batismo já é para o salvo, é apenas o ato simbólico de quem já experimentou a salvação real no processo do novo nascimento. Então, quem crer será batizado e for batizado será salvo. Muitos começaram a usar aquele texto para dizer que o batismo era necessário para a salvação. Embora, é lógico, eu acho que todo salvo quer se batizar, né? Não é possível que alguém é salvo e não quer se batizar. É uma ordenança de Jesus. E todo salvo, o que ele mais quer fazer é obedecer a doutrina. O que ele mais quer fazer é seguir as ordens de Jesus. É inevitável, tá? Mas o batismo é só um cumprimento dessa ordem. Não é necessariamente um ato regenerador. Não é necessariamente um ato de salvação. Que fique claro isso. Agora, alguns pegaram o texto e começaram a dizer que para ser salvo tem que ser batizado, senão não é salvo. E aí a gente cria um atrito, né, misturando as coisas. Por conta disso, alguns irmãos, né, que estudam teologia, teólogos, como é o pastor Roberto Cruvinel, eu vou falar isso com bastante liberdade, ele, que é conhecedor do grego, ele coloca ali em Marcos capítulo 16, né, eu participei de um dos programas que ele faz, um excelente programa, aliás, né, pela vida teológica, né, um programa que é muito bom, inclusive, vai ao ar sempre ao meio-dia e meio, por aí. Vale a pena você conferir quando você puder, é excelente. E o Cruvinel, o pastor, é um bom professor de teologia, de grego, né? Então ele explica que o Marcos 16 pode ser que ali não seja o batismo nas águas, né? Mas pode ser que o evangelista ali, no caso de Marcos, estaria dizendo: quem crer e for batizado pela ação de Jesus, pela ação do Espírito Santo, ou seja, batizado nesse corpo espiritual, nesse corpo místico de Cristo, será salvo, entendeu? Quem crer e for batizado por Jesus, batizado pelo Espírito, será salvo. Talvez nesse sentido, né, do ato regenerador, e não no batismo das águas. O Cruvinel explica que Marcos 16 pode ser isso. Porém, é lógico, é só uma opinião, uma forma de entender, não é um pensamento fechado, mas é interessante. Agora, acredito eu, particularmente, que são o mesmo contexto, né? Mateus 28, Marcos 16, é a mesma citação, a mesma narrativa. Uma pelo evangelista Marcos, a outra pelo evangelista Mateus. E o Mateus diz claramente que o batismo é nas águas. Vocês vão, disse Jesus, batize os discípulos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E Marcos 16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Então eu creio que por ser o mesmo contexto, é possível que ali se trate de batismo nas águas. Tá? Não quero ficar apenas nessa minha colocação, estamos aqui discutindo ideias teológicas, né? Óbvio, e isso é muito legal na teologia, né? A gente tem essa liberdade. Agora aqui, ó, você pode ter livros, né? Por exemplo, como esse comentário bíblico, tá vendo? Esse comentário bíblico do teólogo F. Bruce, tá? Publicado pela Vida, editora Vida. Nesse caso, desse teólogo, nesse comentário bíblico, o F. Bruce, ele já vai por essa linha de raciocínio. Ele acredita que Mateus e Marcos falam do mesmo contexto, e ele coloca aqui Marcos 16 como sendo batismo nas águas, tá? Que Jesus disse que quem cresce deveria ser batizado porque é uma ordenança, tá? Não é uma opção, uma ordenança, uma ordem, né? Então, por isso que o Marcos colocou daquela forma, porque o que crê, ele cumpre a ordenança do Senhor, tá? Então seria o batismo nas águas mesmo. Mas fica aí, só para você entender que tem essas discussões dentro do texto, tá bom? É lógico que o Cruvinel também usa, às vezes, a raiz da palavra grega, né? Ele vai no grego, né? E às vezes ele tem esse olhar, né? Mas é só para você, para abrir aqui esse pensamento sobre essa questão, beleza? Então é uma ordenança, eu já falei do significado, o que é,
Aliás, a gente não faz só a prática do batismo. Porque a prática do batismo é só batizar por batizar, é só um ritual. Mas a gente faz a praxis batismal. Essa palavrinha praxis é muito importante, porque a praxis significa a prática com o discernimento, tá? É a prática com o conhecimento, ou seja, é você entender o porquê está fazendo aquilo. Então, todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa, a gente chama de, com consciência, nós chamamos de praxis, tá? Que nem a praxis cristã. Não é só uma prática cristã, mas é praticar o cristianismo com entendimento, saber exatamente os fundamentos, o porquê está praticando aquele ato como cristão, tá? Em tudo que nós vamos fazer. Amém, meus queridos? Muito bem, pessoal. Agora vamos falar da questão que muitas vezes é polêmica, né? Conhecer nas nossas origens. Isso é importante. Batizar adultos, batizar crianças, batizar jovens. Quem pode ser batizado afinal? E as formas de batismo? Por imersão na água, como diz a própria palavra batismo, ou pode ser também por aspersão, derramando água sobre a cabeça de quem está sendo batizado. E aí? Como a gente pode discutir isso ou entender isso? Porque a Igreja Católica, até hoje, por aspersão, batiza crianças e adultos também, claro. Mas se alguém já é católico, batiza seu filho na igreja, ainda bebê. Mas as outras igrejas evangélicas da Reforma Protestante, né, também fazem isso até hoje. Até hoje. Por exemplo, a igreja congregacional, algumas congregacionais batizam criança. Nós vemos que a metodista do Brasil batiza criança. Inclusive a metodista ela foi originalmente fundada pelo grande pregador John Wesley, que veio do anglicanismo, né? Que nunca parou com a prática de batizar criança. Né? O grande pregador John Wesley manteve a prática de batizar crianças. Que mais? A igreja luterana, que vem de Lutero, batiza criança, né? A própria anglicana, como eu já disse. E, por exemplo, a igreja presbiteriana também, e tanto a do Brasil como a independente, batizam crianças. Pastor, e quem são os pastores, né, que representam, de repente, não tem algum nome que a gente conhece da igreja presbiteriana? Tem nomes importantes até, teólogos respeitadíssimos, como o pastor reverendo, né, o reverendo, na presbiteriana eles chamam bastante, usam o termo reverendo. O reverendo Augustus Nicodemos, você conhece, deve conhecer, né, o reverendo Hernandes Dias Lopes, que batizam crianças, porque são da presbiteriana, tá? Poxa, pastor, mas e aí? Nossa igreja, por exemplo, eu sou do Brasil para Cristo, nós não batizamos crianças, mas e aí, como é que faz? Vamos entender então como surgiu essa história. No século I, tá? O século I é o que nós chamamos de Era Apostólica. O que é a Era Apostólica? A Era Apostólica é o período em que viveram os apóstolos. Lembrando você que por conta da influência da igreja cristã, o catolicismo, obviamente,